A IA é viral e não há o que ela não saiba. Pelo menos foi o que descobri até agora. Mas eu e a coruja aqui estamos de olho na IA. No vídeo anterior falei em como tapear um ateu e publiquei a resposta da pergunta que fiz para a IA. Hoje, para ser justo com os seguidores do canal, vou publicar o que a IA me respondeu quando fiz a pergunta como tapear um criacionista. Para tapear ou refutar as ideias de um criacionista em um debate, você deve focar nas falhas de evidências, nas contradições biológicas e na lógica da pseudociência. Como o criacionismo tenta usar uma roupagem científica, como a do design inteligente, para justificar uma crença literal na Bíblia ou no Gênesis, o segredo é expor o método deles e não apenas atacar a fé. Vamos ver algumas estratégias argumentativas mais eficientes para confrontar a lógica criacionista. A primeira delas é desmontar a complexidade irredutível, expondo o argumento central do design inteligente, que afirma que certas estruturas biológicas, como o olho humano ou o flagelo bacteriano, são tão complexas que não poderiam ter evoluído por partes, exigindo a presença de um designer. O argumento: a ciência já provou a evolução gradual dessas estruturas. Olhos primitivos, que apenas detectavam luz, existem em moluscos hoje e mostram cada etapa da evolução. Partes de um sistema complexo frequentemente tinham funções diferentes no passado. Se o design fosse perfeito, não teríamos pontos cegos nos olhos que os povos com olhos evoluídos de outra forma não têm. O segundo ponto é apontar os erros do design, que são as imperfeições biológicas. Se um criador inteligente projetou o corpo humano do zero, ele cometeu alguns erros graves de engenharia, que a evolução por seleção natural explica perfeitamente. O argumento é o seguinte: cite o nervo laríngeo recorrente. Nos mamíferos, inclusive nas girafas, esse nervo vai do cérebro, desce até o coração, dá a volta na aorta e sobe de volta para a laringe. Um design inteligente faria uma linha reta de poucos centímetros. A evolução explica da seguinte forma: nos peixes ancestrais, esse caminho era direto, mas o alongamento do pescoço ao longo de milhões de anos esticou o nervo de forma gradual e ineficiente. Outros exemplos: o apêndice inútil, dentes do siso e a facilidade humana de engasgar, porque a via respiratória cruza com a digestiva. Um outro ponto é usar os registros fósseis e a datação geológica. Criacionistas da Terra Jovem afirmam que o planeta tem cerca de 6.000 a 10.000 anos e que os dinossauros viveram com os humanos. Será? Mas a física destrói essa linha do tempo. A datação radiométrica do urânio chumbo e do potássio argônio usa a física do decaimento atômico constante para provar que a Terra tem 4,5 bilhões de anos. Além disso, a luz das estrelas que vemos hoje demorou milhões de anos para chegar até aqui. Se o universo tivesse 6.000 anos, o céu noturno seria quase todo escuro, pois a luz das estrelas distantes ainda não teria tempo de nos alcançar. Um truque retórico muito comum dos criacionistas é dizer que a evolução é apenas uma teoria, não um fato. Dá para argumentar da seguinte forma: na ciência, uma teoria é o nível mais alto de conhecimento estruturado e não um mero palpite. A teoria da evolução explica os fatos observados exatamente como a teoria da gravitação universal de Newton ou a teoria germânica das doenças, que diz que as bactérias e vírus causam infecções. Ninguém pula de um prédio dizendo que a gravidade é apenas uma teoria. E, por fim, é necessário expor as falácias do Deus das lacunas. Como a ciência ainda não explicou a origem exata de algo,
como o momento exato da origem da vida ou a biogênese, o criacionista preenche essa dúvida dizendo: se há essa lacuna, então foi Deus que preencheu. Esse argumento diminui o próprio Deus à medida que a ciência avança. No passado, raios, eclipses e doenças eram atribuídos à vontade divina por falta de conhecimento. Hoje sabemos as causas físicas. Por exemplo, usar a ignorância temporária da ciência como prova de um Criador é uma falha lógica grave. E argumenta para todos os lados. Ela é impossível. Mas eu e a coruja estamos de olho na IA. Se gostou deste tema, deixe seu like aqui no canal,